Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast da Sejurk. Esse é o nosso plantão de dúvidas, mais um evento da nossa comunidade. Então é um prazer ter vocês hoje aqui com a gente nessa tarde de quinta-feira. E hoje a gente vai falar sobre um assunto super interessante. A gente vai falar sobre as tendências do mercado imobiliário. A gente vai abordar aqui como é que está o mercado hoje em dia, qual o fluxo, sobre investimento, sobre tudo inerente a esse universo. Então fica aqui com a gente, vai ser um bate-papo bem bacana. E hoje a gente tem a ilustre presença de uma pessoa super especial e querida para mim, doutora Mariana, que agora, calma aí que eu preciso fazer uma apresentação, não é qualquer coisa, vamos lá. Doutora Mariana, vocês estão preparados? Vocês estão sentados? Porque olha só, ela é especialista em direito imobiliário, com foco em locações, ela é vice-presidente de direito imobiliário da ABA, ela é fundadora do treinamento Formação e Gestão de Locações, sócia da MAF, assessoria jurídica, e, é claro, minha sócia também da imobiliária Subsolo. Mari, seja muito bem-vinda. Meu querido, muito obrigada. Fiquei muito contente com o convite e tô aqui cheia de expectativa para esse encontro, para esse bate-papo. Vambora. É um bate-papo tranquilo, um bate-papo leve. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, pessoal, manda aqui no chat. Eu vou, inclusive, falar aqui com vocês. Ó, dúvidas, mandem aqui. Manda aqui pra gente, que a gente vai vendo. E no final, a gente vai responder todas essas dúvidas que vocês possam ter. A gente sabe que o mercado imobiliário, né, Mari, tá mudando sempre, né? Sempre em constante mudança, né? Sim, e é uma coisa positiva, né? A gente até conversou um pouco sobre isso, porque, na verdade, o mercado imobiliário é um mercado que tem ciclos, né? E é uma coisa interessante porque imóvel é um patrimônio importantíssimo, né, na vida das pessoas como um todo. É o lugar onde você vai viver, onde você vai formar sua família, onde você vai abrir seu negócio. É um sonho, né, Mari? É um sonho. Imóvel é um sonho. Realmente, é um sonho. Então, o mercado imobiliário hoje, a gente está vivendo um momento muito interessante no mercado imobiliário. Mas, só para fechar aqui, né, o que você havia iniciado. Exatamente, porque é a parte da introdução. Sim, o mercado imobiliário, o setor imobiliário, né, ele é muito interessante e ele está em constante mudança, o que é positivo pra caramba pra gente. Sim, né? Sim. Não só pra gente como trabalhando, né, com o mercado imobiliário, mas para quem é investidor ou para quem compra para morar. Só fazendo uma introdução, realmente o imóvel é um sonho, né? Tanto para a pessoa que está investindo ou está começando seu negócio, como a pessoa que está construindo sua família, né? É um sonho. Sim. Então a gente mexe com o sonho das pessoas. Olha que interessante isso, né? Que profundo isso, né? É profundo. Isso é lindo. É muito bom trabalhar realmente nesse mercado. A gente já se conhece há muito tempo. Nós somos amigos há 8 anos, Mário, posso por falar? Aí. 8 ou 9 anos, né? Por aí. A gente começou a trabalhar junto como advogados, logo em seguida, a gente implementou um sistema de administração de imóveis juntos, e há 2 anos a gente tem a Subsolo Imobiliária, que aí deu pra gente, assim, uma noção boa de mercado, né, Mari? Sim. Na verdade, a gente já trabalhava com nós dois juntos há 6 anos com gestão de locação. E aí, 2 anos, a gente resolveu abrir o campo. Boa. Foi isso. Então, bora começar? Bora. Vamos lá. Vamos nós. Ó, primeira perguntinha aqui, que eu acho que é uma pergunta bem importante, assim, pra gente iniciar aqui o nosso bate-papo, que de fato é o tema de hoje, sobre tendências de mercado, Mari. O que você tem observado aí? Quais são as principais tendências que tem atualmente no mercado imobiliário? O que você vem sentindo? Na verdade, a gente não pode ignorar, né, o fato da necessidade hoje das pessoas, né? Esse é o grande rumo, digamos assim, é o que dá essa direção. Então, a gente tem hoje uma característica muito grande do público, das pessoas em geral, né, de um todo, fazerem a migração para locais, inclusive, mais distantes do que dos centros. Por conta de valor? Não só por isso. Na verdade, o que acontece? Com o advento do home office, que a gente, né, vai falar ainda um pouquinho. Tu vê como é que a cultura muda completamente o mercado. Muda. Então, o que acontece? Depois disso, a gente acabou tendo um trabalho de home office mais efetivo. E aí tem a questão do híbrido. Então, você não tem aquela obrigatoriedade de estar presencialmente. Com isso, a gente teve os centros, né, pelo menos do Rio, né, completamente desfeito. Totalmente desfeito. Então, as pessoas, elas estão indo para locais subúrbios, no sentido de distantes do centro. Essas pessoas, elas estão em busca de tecnologia,
nos empreendimentos. Com o advento também dessa mudança, elas estão buscando prédios com reconhecimento facial, aqueles mercados, por exemplo. Então, você tem hoje uma exigência do público num outro tipo, num outro formato de empreendimento. Por outro lado, a gente também tem um crescimento do Airbnb. Que isso foi uma coisa... Que é uma tendência também de mercado que já tá... Isso veio lá de fora, né? Mas aqui já... Imagina, a gente vê na Zona Sul, que é onde a gente tem a nossa imobiliária, onde tem a Sejurk também. E o que a gente vê de crescimento, né, desse mercado, praticamente, o meu prédio, por exemplo, é só Airbnb. Né? E é impressionante, porque essa forma de locação não só foi adaptada a muitos condomínios, o que já trouxe muita discussão e problemas condominiais sérios, discussão em assembleia, vedação, ação judicial, barracos, escândalos de toda ordem, como a gente tem também hoje empreendimentos sendo construídos e já foram construídos, entregues, focados para isso, nesse perfil. Só para Airbnb. Sim, óbvio que não é exclusivo, mas é com esse foco. Então, você tem prédios hoje que estão sendo construídos e que foram, inclusive, a gente está com um incrível em Botafogo. Sim. Com 38 metros quadrados, já decorado, já tudo ok, tudo pronto. Com uma área de convivência ali, uma área comum excelente, com vista. Que a gente sabe que é para isso, é para esse tipo de público, né? O conforto, aquela coisa toda. Ao mesmo tempo que o conforto para essa galera do Airbnb é importante, a gente também tem, uma questão de tendência de mercado que a gente está falando, é que a gente tem um público hoje que eles buscam praticidade. Então, você vê as pessoas mais jovens, entre 25, 30 e pouquinho, eles já não têm mais o sonho da casa própria. Não, isso mudou. Não tem. Não querem filhos. Então, eles não demandam de imóveis grandes. É um imóvel menorzinho. Que não precisa nem de vaga de garagem também. Não, porque quando você olha para a Zona Sul, qual é o perfil da pessoa da Zona Sul? A pessoa que não quer usar carro. Exatamente. Ela quer o máximo de comodidade. Ela quer descer no prédio dela, tropeçar, cair na farmácia, tropeçar, cair na padaria. No mercado. É isso. É praticidade, entende? E não só praticidade na comodidade no seu bairro, mas também no seu prédio. E ao passo que essa mesma pessoa, ela tem o interesse nesse mesmo tipo de locação na Zona Oeste, tipo na Barra da Tijuca. Então, você tá acompanhando que essa demanda que a gente achava que era uma coisa mais de Zona Sul, né, por conta até do público que vem de fora, né, turista mesmo, que vem para Airbnb, tu tá vendo que isso tá tendo uma demanda para outros lugares também. Sim, enorme. Por quê? No nosso caso, especificamente aqui, né, no Rio, o que acontece? Como centro da cidade, depois, né, de 2020, da história da pandemia, o centro acabou. Então, a maior concentração hoje de eventos que acontecem antes da pandemia, já vou fazer uma observação. Os eventos já não eram concentrados tão mais aqui na Zona Sul ou Centro. Mas assim, o Centro foi muito por conta da pandemia, obviamente, que eu acho que acelerou esse processo, mas eu acho que o Centro, ele tinha muita circularização de advogados, né, por conta do tribunal. Era muita, era realmente por conta dos advogados. E aí, com o processo eletrônico, os advogados não vão mais no fórum. Acabou, então a circularização de advogados ali parou. E isso, as lojas ali da região, pelo menos as lojas de rua, começaram a ficar vazias. E aí, exatamente, eu fui até numa palestra outro dia da prefeitura, que eles estão vendo um forte crescimento, tendência de crescimento para Barra, Recreio, para aqueles outros lados. Só que lá não tem muita mobilidade, né? Exatamente por isso tem essa diferença. E eles estão tentando puxar de novo para o centro do Rio, que o centro do Rio tem metrô, tem ônibus, tem uma mobilidade melhor. Eles estão tentando puxar para cá com alguns projetos. Inclusive, tem um projeto bem bacana que todas as lojas ali de rua, a prefeitura está dando isenção de IPTU pro proprietário e está pagando também aluguel para que eles possam fazer projetos culturais nesses imóveis. Olha que bacana. Sim, bem legal. São 140 imóveis que eles estão tentando fazer isso. Bem bacana. Então, e na construção civil, o que está acontecendo ainda com a questão do centro que a prefeitura está fazendo? A prefeitura está dando incentivo fiscal para as construtoras em geral, tá? E aí as maiores estão interessadas, por quê?
Qual é a contrapartida? Eles dão incentivo fiscal para que eles façam construção de residenciais, porque o centro não tinha residencial. Então, eles estão fazendo retrofit, eles estão demolindo prédios comerciais e construindo residenciais, transformando o comercial em residencial, tá? Então, eles estão dando incentivo fiscal para as construtoras, para que eles... E não só isso, também um incentivo fiscal somado a um incentivo fiscal para construção na Zona Sul. Não é um incentivo fiscal para construir no centro. Eles constroem no centro e tem um incentivo fiscal para construir na Zona Sul. Por que Zona Sul? Porque Zona Sul é a menina dos olhos para as construtoras. Sim, mas aqui também não tem tanto espaço para isso, Agora já né? não tem tanto mais Não espaço. tem pra Tanto é onde que a ir. gente tem construtoras renomadas no Rio de Janeiro que expandiram em razão da escassez de área já para São Conrado. São Conrado ainda é Zona Sul, Sim. né? Mas é o último bairro da Zona Sul antes da Barra. Que não é um bairro explorado nesse sentido, entendeu? Então, assim, a gente tem essa tendência de mercado que a gente falou bastante coisa. Bastante coisa, né? Era fazer uma pergunta simples. Pois né? nunca Não dá, não tem como. E Mari, como que você vê a evolução do mercado, né? Os ciclos, porque a gente sabe que tem, né? Sim. O mercado imobiliário, ele vai girando, né? Sim. Como é que você vê isso? É muito interessante porque existe realmente um estudo que fala sobre a questão dos ciclos do mercado imobiliário, que ele é dividido em 4. Esse ciclo, ele se repete entre 10 e 12 anos. Uma das maiores características do mercado imobiliário é a sua previsibilidade. Ou seja, de todos os investimentos que nós temos aí, o mercado imobiliário, ele está um dos primeiros da lista de previsibilidade. Então, é um investimento mais seguro, né? Sim. Se a gente for levar em consideração uma comparação com investimento, né? Se eu invisto realmente, faço algum investimento financeiro ou um investimento no mercado imobiliário, o mercado imobiliário é mais seguro levando em consideração essa previsibilidade, né? Exato, exatamente. E aí o que acontece? Existem essas 4 fases. Essas 4 fases, a gente está falando da fase de recuperação, a fase de expansão, a fase do excesso de oferta e a recessão. Essas são as 4 fases. E quanto tempo demora essas fases? Mari? Então, aí é uma questão de mercado, vai variar. Varia. Vai Qual variar. a fase que a gente está hoje em dia, Eu Mari? sabia que você ia perguntar isso. É lógico, né? Vamos aquecer isso daqui, vamos lá. Então, eu entendo, junto com tantas pesquisas aí, que vem realmente tanto trabalhando mesmo, né, Sim. no dia a dia no mercado, eu vejo que a gente está num momento de alta. Por que a gente está no momento de alta? A grande prova do estar em alta é a questão das locações. O que acontece? O que pressupõe a fase de alta no mercado, né? Que é a fase da expansão. Você tem, inicialmente nessa fase, você tem um equilíbrio de demanda e oferta. Depois, no ápice, você tem uma demanda maior do que a oferta. Então, a gente começa a ter aquela lei da oferta e da procura. Ok. Automaticamente, os valores aumentam. Tanto da venda quanto da locação. Mas assim, se a gente for dividir, então, vamos levar em consideração locação. Hoje a locação está em alta porque não tem tanto imóvel para alugar no mercado. É isso. Sim, Tá exatamente, escasso. exato. Mas nesse mesmo ritmo anda locação e venda nesse mesmo ciclo do mercado imobiliário. Não existe como você dissociar uma coisa da outra de acordo com as etapas do ciclo. Entendi. Tá tudo no mesmo bolo. E faz sentido, né? Porque se a locação realmente está muito alta, Sim. começa a aumentar, chega num nível que não tem mais para onde ir. E aí, na verdade, as pessoas que estão querendo vender o imóvel vão pegar esse imóvel e colocar também para locação, porque elas não conseguem vender. Sim. Ou, realmente, as pessoas que estão tentando alugar vão ver que o valor realmente não cabe no bolso delas e elas vão tentar fazer um financiamento para comprar. Sim. Mas o que acontece? Quando a gente olha nessa questão do momento de alta, ela é interessante porque você começa a ter os valores dos imóveis lá em cima para compra, o valor das locações lá em cima porque começa a sair imóvel do mercado, ok? O que acontece nessa situação e nesse cenário, você começa a inflar o mercado. Certo. Aí você vai inflando o mercado. Quando você infla, você entra na fase do excesso de oferta. Quando você entra na fase do excesso de oferta, você já começa a ter o desequilíbrio.
né? Começa ali o desequilíbrio em si, não é o ápice do desequilíbrio ainda não, tá? Nesse momento, eu coloco até, coloquei algumas observações aqui. Você, enquanto na expansão você tá com o preço lá em cima, no momento aqui da expansão, do excesso de oferta, você tem a estabilização de valor de mercado. Porque lá atrás, na expansão, a fase ela termina com aquela euforia. Entendi. Aí você vai ter de tudo. Você vai ver de tudo no mercado. Vai ter tudo. Valores mais altos, valores mais baixos, vai ter de tudo. Lançamento pra caramba. Sim. Entendeu? Gente querendo comprar. Você vai ter incentivo do governo pra financiamento. Sim. Tipo, vamos comprar, vamos fazer, construtora, vamos construir. Aí você tem um monte de promessa de imóvel na planta. Aí você começa a ter aquele burburinho todo. Aquela coisa, todo aquele movimento. Uhum. Quando você entra na fase do excesso de oferta, aí começa assim, opa, vamos começar a colocar um pouco o pé no chão. Uhum. Vamos começar Também a estabilizar. não tem mais pra onde ir, né? Não tem. Tá vendo que o mercado realmente, né? Tem Sim. muito imóvel, muita demanda pra pouca... Sim, né? exato. Aí você muita começa... oferta pra pouca demanda, Pra pouca demanda. Porque na outra fase era o inverso. Uhum. Você tinha muita demanda. Sim. Nessa aqui, você estabiliza preço. Depois que você estabiliza preço, você tem a desaceleração automática da construção. E aí você começa a entrar no final dessa fase, que é a redução mesmo dos valores de imóvel. Entendi. Quando você entra nessa fase, você tem a fase da recessão. A fase da recessão é onde começa o inevitável prejuízo. Porque nessa fase, as construtoras, por exemplo, estão sofrendo com o quê? Com um monte ainda de imóvel em estoque que ela não vendeu. Então, a fase do boom acabou, estabilizou. Agora, a única opção que ela tem é reduzir. Uhum. Então, ela vai ter que baixar o valor. Entendeu? Entendi. E aí, você começa tendo mais oferta, menos demanda, em tese. Mas é nesse momento de baixa que é o melhor momento para que você compre. Ah, com certeza. E aí, nesse mesmo lugar, você tem os efeitos das próprias locações também. Entendeu? Ele vai junto, ele vai acompanhando. Na tua opinião, então, a locação acompanha a compra e venda o tempo todo? A demanda de compra e venda no mercado, com certeza. É, a locação tá ali colada. Sim. Quando tá em alta as duas. Quando tá em baixa, Sim. tá em baixa as duas. O que acontece? O que a gente pode enxergar, a gente pode até tirar, tipo, a pandemia como um exemplo disso, né? Um termômetro. Na pandemia, a gente teve, no primeiro momento, todo mundo teve um caos. Um grande impacto, um susto. Vamos morrer, vamos quebrar, né? Era pensamento catastrófico para todos os lados, né? Uhum. Foi exatamente isso que aconteceu. Nesse primeiro momento, nós que trabalhamos com locação de imóveis, a TV, os jornais fizeram um desserviço. Todo mundo tem desconto de 50% na locação. Essa informação foi o caos para o mercado. Por que foi um caos para o mercado? Porque o jornal disse que tem direito a 50%, não sei de onde eles tiraram isso. As pessoas começaram a exigir 50%, um monte de gente começou a ir Virou uma bola de neve, pro judiciário. É. Mas qual é? Aí o que acontece? Nesse momento, você tem fatores, situações diferentes da compra e venda. Uhum. Você teve um monte de gente que deixou de pagar a locação de má fé, gente que não tinha dinheiro, uma série de coisas. Assim como financiamento imobiliário. A Caixa Econômica e outros bancos fizeram, na época, acordos para você suspender durante 3, 4 meses pagamento também. Né? Então, o que acontece? Quando você está nessa fase, por exemplo, de recessão, você tem, por exemplo, um índice também de inadimplência. Porque lá atrás, compra, juros bons, não sei o quê, compra. Um incentivo para compra. Daqui a pouco você não tem dinheiro para pagar. Então, mas é isso aí, se você realmente está num momento de recessão, que você vai ter inadimplência ali, isso não afeta diretamente na locação? Porque... pode afetar. Vai afetar e muito, porque a inadimplência, o locador que está ali, né, com o imóvel locado, não está recebendo nenhum rendimento de aluguel, ele vai querer um outro locatário ali, vai querer um outro inquilino, né? Aquele dali não tá pagando, então. Exato. E aí você tem o problema da inadimplência na locação, você tem o problema da inadimplência nos financiamentos. Isso é efeito
dominó, vai não tem jeito. Uma bola de neve, né? Vai virando. E quando você acaba essa fase, a gente entra na fase de recuperação. E a fase de recuperação, ela começa com uma taxa de vacância maior, porque ela sai lá da recessão dessa maneira, né? Então, você tem uma taxa de vacância maior. Você tem uma oferta maior também, obrigatoriamente, mas você começa a ter a retomada da demanda, para depois entrar de novo na fase de expansão. Então, assim, é um mercado que tem esses ciclos muito definidos. Entende? Super. É bem definido. Faz sentido pra mim. Deixa eu colocar uma pimentinha aqui na nossa conversa. Vou trazer uma situação aqui bem polêmica. Conte-me. Que a grande maioria das pessoas discutem sobre isso na internet. A gente vê muitos especialistas falarem sobre isso. Eu queria jogar um pouco dessa pimentinha aqui na nossa conversa. A gente vai falar sobre a diferença, qual que seria o melhor investimento, tá? Financeiro. Entre locação e compra. É melhor eu comprar um imóvel e eu tô com um investimento lá, tô com dinheiro parado. Pego esse dinheiro, invisto no imóvel, compro ele, ou pego esse dinheiro, invisto no mercado financeiro e o rendimento que eu tenho dele, eu alugo um imóvel. Certo. Essa é uma questão bem polêmica. É polêmica. E isso não envolve, eu sei que não envolve apenas questões imobiliárias, envolve questões financeiras também, certo. Né? Mas o mercado hoje em dia está dando aí em torno de 1% ao mês, no mínimo, de retorno de investimento, né? Sim. De renda fixa. O que acontece? Como eu enxergo isso, tá? Quando você me faz essa pergunta... A gente tem muita intimidade, gente. Por isso que eu faço essa pergunta, que é uma pergunta cabeluda aqui. Porque quando você me faz essa pergunta, o meu cérebro, ele funciona da seguinte maneira: a régua é minha. Exatamente. A régua que eu vou te responder é minha, é o meu parâmetro. Qual é a minha capacidade de vender um imóvel ou ter um capital, não comprar e alugar e deixar ele rendendo? Eu, Mariana, tenho capacidade de disciplina, de guardar o dinheiro? Qual é o objetivo também desse dinheiro estar sendo investido? Você pretende ter uma família? Isso é importante para sua família? Isso é um valor para você? Não é um valor? Olha, legal isso. Entende? São questões, porque hoje a gente está vendo uma coisa muito... Está sendo muito popularizada a questão do investimento, né? De um tempo para cá. Sim. E eu acho válido, acho maravilhoso. Acho realmente uma coisa que as pessoas deveriam estudar, se aprofundar e começarem ali a praticar isso. Mas a gente tem que tomar cuidado com determinadas máximas que a gente escuta. Porque uma coisa é o que é o mundo ideal, mas aonde você está? Aonde você se encaixa nisso? Você falou uma coisa que faz todo sentido, assim, qual é o seu momento? O que você quer da vida, né? Quais são os seus sonhos? Acho que tudo porque às vezes, assim, não adianta a gente só pensar na questão financeira. Tipo, beleza, vale mais a pena financeiramente eu colocar o valor em algum investimento, retirar o rendimento e alugar um imóvel. De repente, financeiramente pode até valer a pena. Mas de repente não é o que você quer a tua casa, você quer mudar. Quando você tá alugando um imóvel é diferente. Não é seu. Sim. E outra coisa, não sendo seu, tem outras vantagens também. Porque você pode simplesmente, uma facilidade maior de mudar. Total. E com home office, a todo momento as pessoas estão cada hora num lugar. Se mudam o tempo todo. Então, existem vantagens de comprar, existem desvantagens de não comprar, existem vantagens de locar. Realmente depende do seu momento de vida, depende do seu objetivo, daquilo que é um valor para você. Tem gente, por exemplo, que só de pensar em ter um mínimo de financiamento já surta. Não serve para isso, não aceita. Aí, você junta um dinheiro de uma vida inteira porque venderam a ideia de que a casa própria é a sua salvação, isso é a sua liberdade. Cultural nossa, né? É cultural, entendeu? É cultural. Porque se a gente parar pra pensar em liberdade, porque liberdade pra mim não é pra você. Porque liberdade pra quem aluga, pode sair daqui agora e ir pra outro lugar, não sei o quê, não tem nenhum problema. O outro é liberdade é ter a paz de espírito de saber que se tudo der errado na vida dele, ele não vai sair dali. Vou ter uma casinha ali. Então, assim, é muito subjetivo. Então, pessoal, entre locação e compra, depende só de você. Né? Qual é o seu momento? Qual é o seu momento?
Essa é a conclusão do dia. Porque eu vou te falar só uma coisa, mais uma questão em termos de número aqui, Heron. Quando a gente faz, por exemplo, a compra de um imóvel, e muitas vezes, isso é até uma dica aqui, um plus que eu acho que veio aqui agora. Manda lá, vai lá. O que acontece Esses é o insights seguinte, são ótimos. Quando chega, deixa rolar. Quando você vai fazer a compra de um imóvel, e ele tá alugado, por exemplo, tem gente que gosta de comprar imóvel alugado para investimento. Já tem uma renda ali. Você tem que ter atenção que o valor daquela locação, ela não pode ser inferior a 1% do valor do imóvel. Já começa por aí, certo? Esse é um parâmetro. Esse é um parâmetro. Tá. Então, pare e pensa aqui comigo. Mas esse pode ser um parâmetro também, desculpa até te cortar, mas esse pode ser um parâmetro também para você aplicar, comprou um imóvel ou comprou um imóvel na planta, quanto que ele custa? Quanto que ele custaria de locação, né? Quanto que você oferta no mercado? Pelo menos 1%. Sim, exato. Então, é ter esse parâmetro, digamos assim. Às vezes é difícil, né? Chegar a 1%. Sim, mas você tem que pensar o seguinte, que se você compra, por exemplo, um imóvel comercial e que ele rende menos de 1%, na hora que você quiser vender esse imóvel lá na frente com o imóvel alugado com a locação inferior, não vão querer pagar o valor de mercado. Vão querer negociar sobre o valor com o parâmetro da locação. Isso acontece direto com a gente lá. Acontece direto com imóveis maiores, vultuosos, não sei o quê. Isso é um parâmetro utilizado no mercado. Sim. Então, assim, esse 1%, a gente tem que pensar o seguinte, se tem uma rentabilidade no investimento de 1%, você consegue ter esse rendimento de 1% numa locação, em tese, certo? Em tese, entendi. Só que acontece o seguinte, você tem as variações. O imóvel pode ter um problema estrutural. Você tem um custo que você não esperava. Não é porque está alugado que é locatário, porque nem todo problema estrutural vai ser do locatário. Problema, infiltração. Infiltração é de onde? Aí você... Por isso que é importante, a gente vai entrar nessa seara daqui a pouco, porque os locadores não têm esse conhecimento, né? Essa expertise, esse know-how para entender é obrigação de quem ali, né? Sim, exato, exatamente. Então, assim, eu tô falando desse 1% quando eu falo de valores maiores, tá? Valores vultuosos. Mas o que acontece é o seguinte, a gente precisa entender é que quando der um problema no imóvel, você vai ter um custo extra. O imóvel pode ficar vazio também. Aí você vai custear IPTU e condomínio. Exatamente. Tem essas variações. É um custo fixo ali que você vai ter. Sim. E você tem um patrimônio mobilizado. É isso. Enquanto você tem ali numa aplicação, você, dependendo da aplicação, 48, 72 horas... Você tem o dinheiro na sua mão. Sim. Então é aquilo. É o seu momento. É o seu momento. Boa. E vem cá. Vamos aqui para os desafios. Primeiro, assim, a gente falou um pouco aqui no começo da nossa conversa sobre as exigências dos consumidores, né? Porque hoje os locatários, eles estão exigindo um imóvel diferente, uma comodidade diferente, como a gente comentou aqui, imóveis menores, não precisa de vaga de garagem, de repente que tem um reconhecimento facial, né? Que tem, eles mudaram, né? O mercado mudou. É o novo locatário, né? Sim. E a gente tem que entender isso, como é que é, quem é ele. Então, quais são essas exigências? E pro lado de cá também, para quem está alugando o imóvel, para os locadores, quais são os desafios que eles estão tendo nesse momento, levando em consideração essas exigências e outras também, né? Porque faz parte do trabalho deles. O que acontece? A gente tem hoje uma exigência dessas questões das estruturas mais modernas, de condomínios com estruturas, o mínimo, pelo menos piscina, né? O que se espera, na verdade, é um condomínio clube, né? Isso já foi lá atrás um boom. Mas hoje, o condomínio clube, ele tá um pouco mais compacto, digamos assim. E quando a gente fala de Zona Sul, por exemplo, não adianta, que você não vai conseguir nunca ter um clube, um condomínio clube da Barra. Você não vai conseguir porque não tem espaço, tá? Então, a gente vai trabalhar com as características de cada região. E de público, porque acontece. Se eu tenho um público que tem a exigência de um condomínio clube, ele vai pra Barra. Ele não vai estar na Zona Sul. É isso que eu ia falar. Certo? A gente percebe realmente o público da Zona Sul indo para outros lugares quando começa a ter filho, quando a família começa a crescer. Isso, né? Aí. Quer ter uma segurança, né? E você tem uma coisa, daqueles que moram na Zona Sul, que são mais antigos, formaram família aqui, são pessoas que é de tradição. Entendeu? É tradição. Tipo, cresci aqui, nasci aqui, meu filho. Entendeu? Mas muitas vezes você tem os filhos dessas pessoas que já bandearam pra Zona Oeste. Sim. Tem de tudo. O que acontece é o seguinte... A gente tem que analisar dois aspectos nisso aqui. Uma é que a gente tem os condomínios novos sendo lançados também na Zona Sul contra os condomínios antigos da Zona Sul. O que acontece na Barra, o que acontece no Recreio, o que acontece no Rio de Janeiro inteiro.
entendeu? Então, o que acontece? Se você tem um público mais jovem, esse público mais jovem tende a querer piscina, sauna e etc. Um apartamento mais moderno. Um apartamento com uma estética, com uma iluminação legal. Mais minimalista, móveis planejados. Essas são características importantes de um apartamento para essa galera, né? Então, qual é hoje o ponto de desafio do proprietário que tem um imóvel mais antigo? É conseguir, de alguma maneira, trazer um mínimo de modernização. E não é nem tecnologia, não. É estética mesmo. Comparado com esses novos empreendimentos. Sim. O desafio dele é apresentar um produto, um imóvel que esteja ali, ó. Exatamente, pau a pau. Pau a pau. Porque qual é o problema? Porque quanto na venda, quanto na locação, se ele não tiver com um apartamento reformado, não tiver com um apartamento esteticamente interessante, ele vai estar sempre perdendo valor para os empreendimentos novos que estão aparecendo. Entendi. Entendeu? Então, esse é o ponto, acho que, de grande, mais alto, para que consiga não só fazer essa locação e essa venda com agilidade. Levando em consideração que hoje a gente está, como eu falei, na fase de expansão, a gente está teve um aumento, em abril saiu um estudo de 3,7 no aumento da locação, e nos últimos 12 meses, em 2023, houve um aumento no valor da locação de quase 17%. Nossa. Cresceu muito, encareceu muito. A gente hoje, no Rio de Janeiro, está com uma vacância de menos de 6%. Ou seja, imóvel para alugar está escasso. Talvez, você consiga alugar o que você tem. Mas quando a gente entrar nas outras fases do mercado imobiliário, esse imóvel vai ficar vazio, e para que ele seja alugado, ele tem que estar competitivo. Entendi. Essa realmente é uma exigência e a gente tem que entender ela, e a gente tem que ficar de olho nela. E quais são os desafios, assim, dos locadores? Pro lado de cá aqui, a gente pensando agora na parte de, eu tenho uma gama de imóveis ali, qual o desafio que a gente pode aqui sinalizar, identificar, para ele conseguir fazer um trabalho bacana para ele administrar, né? Imagina, tem vários imóveis aqui. Como que eu consigo administrar todos esses imóveis aqui para conseguir fazer um trabalho bacana, cumprindo inclusive com essas exigências do novo cliente, do novo locatário? Bom, se esse proprietário faz outra coisa da vida e não vive para administrar seus imóveis, ele não vai conseguir fazer um trabalho bacanão, maravilhoso. Vai fazer o meia boca vai ali, né? Fazer o que dá. Vai fazer o que dá, vai fazer o que o instinto vai fazer tateando ali. Eu faço isso há anos. Mas calma aí. Vamos analisar quais são as consequências daquilo que podem estar sendo, daquelas coisas que estão sendo executadas. Porque o que acontece? Quando a gente fala de administração de locação, por exemplo, a gente fala de uma série de pontos que a gente precisa ter muita atenção. Seja ele iniciando na própria negociação comercial, e aquilo que você coloca na sua negociação e você imprime isso no seu contrato, isso está refletindo no seu contrato? Como é que está aquilo? Né? Ter esse olhar técnico, né, Mari? Porque técnico. Normalmente se a pessoa não tem essa expertise, não vai ter. Isso aí vai passar despercebido e só vai ver isso lá na frente, quando é um problema. E normalmente, só realmente sabe, tem gente... Eu tenho alunos que são proprietários de imóveis e são pessoas experientes que entraram na formação e falam assim: Mariana, eu não sabia disso. Prazo de locação, quando inferior a 30 meses, superior a 30 meses, a consequência disso. Um exemplo muito simples que muita gente não sabe. Quando você faz uma locação residencial inferior a 30 meses, a pessoa fala assim: depois de 12 meses eu quero o imóvel de volta. Fiz um contrato de 12 meses, eu tenho o direito do imóvel de volta. Não tem, não. Não é bem assim que a banda toca. Inclusive, esse locatário pode ficar no seu imóvel durante 5 anos. O que era para você aturar ele 2 anos e meio, ou tê-lo lá fofo no seu coração, você vai ter que segurar ele durante 5 anos se ele estiver cumprindo o contrato. É uma coisa tão básica que as pessoas não sabem, entende? Nem os profissionais e muitas vezes nem os proprietários. Laudo de vistoria, a questão da estrutura do imóvel. Imagina, o proprietário faz uma reforma. Quando eu falo de reforma para locação, eu não estou falando de reforma astronômica, de valores exorbitantes,
como se fosse para você morar. Não, a gente tá falando de uma coisa simples e básica. Básica. Hoje a gente tem inúmeros recursos que dá para você fazer uma série de coisas, um preço muito acessível, muito bom, com a aparência do que você realmente precisa para ser competitivo no mercado. Aí imagina, não importa quanto você tenha investido. Você não faz um laudo de vistoria, não coloca regras de manutenção. Aí chega no final da locação, seu imóvel está todo destruído. Você vai reclamar com quem se você não tem um laudo de vistoria, se você não criou regras para aquilo ali? Eu tô percebendo que, assim, há um problema nesse mercado, então. Porque a grande maioria dos locadores são pessoas físicas que não têm realmente esse know-how, né, para fazer esse tipo de operação, para apresentar no mercado, exercer esse tipo de atividade. De fato, não é, porque não tem habilidade jurídica, não tem habilidade de administração, não tem essa noção imobiliária, por exemplo, que você tem, não tem. E isso acaba sendo um trabalho que isso pode impactar, né, tanto na pessoa que está alugando o imóvel, que não vai ter ali um retorno muito positivo, né, porque às vezes eles vão discutir por um direito. Essa relação muito próxima é muito ruim. É ruim, e eles, às vezes eles podem discutir por um direito por não saber mesmo. Sim. Porque às vezes o cara é, sei lá, é engenheiro, é psicólogo, não é obrigação dele saber isso. Então eu vejo que é muito isso, então isso traz um impacto pro negócio em si, né? Então eu tô percebendo que não há uma certa profissionalização, se eu posso dizer assim, Isso. do próprio mercado, da própria atividade, né? Sim. É por isso que lá na Subsolo, toda a estrutura e a esteira, né? O passo 1, 2, 3, ele é muito bem definido até o final mesmo, na entrega das chaves, porque um dos momentos mais críticos, Heron, é exatamente o final da locação. Eu digo o seguinte, o final da locação é o divórcio. E é litigioso normalmente. Entendeu? Sim. Normalmente é litigioso. Sim. O pau tá comendo, tá todo mundo se odiando. O locatário ele já tá desesperado porque ele já tá namorando o outro imóvel, ele já tá com o pé no outro caso lá. Ele já não aguenta mais esse apartamento aqui, ele ainda tem que achar dinheiro aqui pra pintar, pra ajustar alguma coisa. Ele já tá querendo ir embora. Então ele não tá querendo mais, pra que eu vou ter tato? Pra que eu vou conversar? Ele quer. E nesse momento de encerramento é onde as pessoas não conseguem ter o passo a passo fluxo dessa fase da locação. Dessa fase. E aí começa a não fazer documentos importantes, assinar determinadas coisas. Aí você começa a ver a deficiência do contrato de locação nesse momento. Que não tinha previsão de algumas cláusulas que eram necessárias. Exato. Laudo final de vistoria, não tem também, né? Não tem. Porque, na verdade, se você não... Ainda que você faça o laudo de vistoria final, sem o laudo de vistoria inicial, ele não tem valor nenhum. Pra quê, né? Não tem. Não tem como. Não sabe como é que o imóvel foi entregue. E se você faz o laudo de vistoria inicial e não cumpre alguns requisitos do laudo de vistoria final, você pode entrar com ação judicial achando que você tem absoluto direito que você não vai levar. Sim. De jeito nenhum. Não tem jeito. E a experiência do locatário também, né? O locatário tá indo ali, morar num local, ele, é como a gente falou aqui no começo do nosso bate-papo, é um sonho, né? Ele tá indo pra uma casa própria, né? Não casa própria, mas ele tá indo pra uma casa nova. Ele tá iniciando uma vida ali. Iniciando uma história. Então, ele espera que tenha uma experiência boa. E se realmente do lado de cá, o locador não fornecer pra ele todas essas ferramentas, né? Pra ele ter essa experiência boa, sim, não vai ser legal. Exato. Né? Até porque essa questão que você está falando da experiência do locatário, a disponibilidade e conhecimento do locador, tudo isso, para o momento do ciclo do mercado, quando você não tem, o locatário não tem opção, vai com qualquer um. Mas a gente não pode esquecer que o mercado é cíclico. Então vai chegar no momento em que a necessidade de você ter um atendimento melhor, um retorno melhor para o cliente, né? Tô falando entre proprietário e o locatário, né? Essa relação, ela precisa ter um cuidado. Ela precisa ter cuidado. E ela não só precisa ter cuidado por uma questão só de relacionamento, mas todos os eventos e consequências jurídicas. Total. Então, quando a gente faz na imobiliária, na Subsolo, todo o tratamento disso, a gente tem todo o cuidado porque a gente pensa sempre no pior cenário. O que pode dar ruim aqui? Esse é um trabalho até de advogado mesmo também, né? É. A gente prevê futuros conflitos,
futuros problemas. É importante isso. É. Eu vou deixar aqui para vocês, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, já manda aqui, que a gente já tá quase encerrando aqui nosso bate-papo. Voa, né, Mari? Voou. Falei, meu Deus. Já foi. Mas só pra gente finalizar, Mari, fala um pouquinho então da Subsolo, já, porque a gente tá falando aqui de todas as dores que os locadores têm. Sim. E como que a Subsolo conseguiria, de certa forma, ajudar, por exemplo, na administração de um imóvel? Certo. Na verdade, a administração do imóvel nada mais é o serviço de administração. No nosso caso, né, no caso da Subsolo Imobiliária, é que a gente tem um monte de serviço ali, onde a gente... Acoplado ali, né? Tá tudo ali junto. Então, você tem o serviço da imobiliária em si, que a imobiliária vai fazer a divulgação do imóvel, ela vai divulgar, ela vai mostrar, ela vai negociar, ela vai elaborar contrato, ela vai fazer tudo, análise de ficha. A análise de ficha não é só análise financeira, você faz análise financeira econômica, jurídica, subjetiva, que a gente chama de comportamental. Uma série de requisitos para análise jurídica, da análise de ficha, elaboração de contrato. E dentro da administração, você tem não só a emissão de... Calma aí, só fazer um adendo no primeiro. Porque, além disso, tipo, às vezes o locador, ele coloca um imóvel para negociação, para alugar. Coloca uma foto qualquer, um vídeo qualquer. Isso aí. E você tá colocando o imóvel ali, você tá colocando o imóvel na sua vitrine, né? É um produto que tá ali à venda e é um produto para locação. Então, acho que a Subsolo tem esse cuidado de fazer conteúdos com qualidade, com uma boa descrição, né? Porque você tá vendendo um imóvel ali. Então... Fotos e vídeos, né? Que é uma apresentação. Aquilo ali é uma apresentação. Você precisa fazer aquilo com cuidado, com destreza, porque o objetivo é atender o cliente, que é a locação. O nosso trabalho é fazer a locação. Então, é isso. Eu acho que as coisas, elas precisam rumar para o mesmo caminho. Porque o que a gente tem hoje, a gente tem no mercado vários prestadores de serviço, né? Várias empresas semelhantes no ramo de atuação. Mas o que não tem é realmente... o proprietário fala assim, eu vou colocar em 10 imobiliárias. Porque quanto mais eu colocar, mais rápido eu vou alugar. Não necessariamente. Nem sempre. Porque se você tiver com uma foto ruim, uma coisa ruim, você só vai ficar replicando para os 10... Não vai adiantar nada. O imóvel tem que ser interessante, né? Ele tem que ter uma boa apresentação. Se não tem uma boa apresentação, não adianta jogar para todos os imobiliários, que não vai. Não vai. Não vai sair. Não vai alugar, não vai vender, né? Não vai. Então, assim... Mas enfim, eu te cortei. Tu estava falando sobre administração agora, né? Não, tava. Então, o que acontece? A administração, ela começa quando a gente encerra a assinatura do contrato de locação e a locação vai começar. Entreguei a chave. Ali começa o serviço de administração. Onde deu problema de vazamento. Estamos aqui. A gente precisa levar uma pessoa para fazer um orçamento. É a gente. Cobrança, notificação extrajudicial, aditivo. Houve um acordo no início do contrato para fazer algum reparo que o proprietário ia bater da locação. A gente vai lá, faz o laudo de vistoria periódico. Então, o proprietário teve dúvida, teve algum problema. A gente vai resolver. É uma intermediação. Sim, o locatário, idem, o mesmo problema. Então, assim, a gente tá para tudo que envolve a locação. Tudo que envolve todas as obrigações contraídas no contrato. Isso eu acho que serve muito para aquele tipo de proprietário que tem dor de cabeça com os locatários dele. Fala, cara, não aguento mais aquele inquilino que tá sempre me dando problema. Ou aquela pessoa realmente que não tem muito tempo para administrar o imóvel, ou aquela terceira que quer profissionalizar essa atividade, né? Porque muitos proprietários, uma das maiores queixas dos proprietários no primeiro momento, Heron, é essa coisa próxima, essa relação próxima com o locatário. Então, quando o proprietário tem dificuldade de dizer não, ele cede. E ele cede contra a vontade dele. Muitas vezes, o que ele está dizendo sim, vai arrumar um problema para ele gigante lá no final. Com toda certeza. Então, começa ali um enrosco no decorrer do contrato de locação grande. Mas, para finalizar sobre a nossa prestação de serviço, na imobiliária, a gente tem o corpo jurídico, né? Não é só administração, a gente tem a equipe treinada, a gente tem o jurídico, a gente tem a contabilidade. Tem o tributário. Eu sou a advogada responsável no âmbito do direito imobiliário, você, tributário. Na parte contábil e tributária. Exato. A gente dá esse suporte. O
O nosso propósito, né, como imobiliária, é trazer uma experiência diferenciada e mais segura Sim, para que as operações sejam realizadas, né? exato. Você vai realizar uma operação com uma segurança que vai ter um olhar jurídico, um olhar contábil, um olhar tributário para reduzir a carga tributária aqui, ver qual é o melhor cenário, então, Exato. né, faz tudo com melhor clareza, né? Sim, isso é legal, porque o cliente entra num escritório para administrar a locação, mas ele não precisa de mais nada em lugar nenhum. É um serviço mais completo, uma visão Exato. 360 ali da sua Exato. operação. Tem uma perguntinha aqui, ó. Tem um prédio comercial de 4 pavimentos para vender na Barra da Tijuca. Enquanto não consigo comprador, como alugar sem impedir a venda eventual? Essa é uma dúvida muito comum. Tem nome? Não? Tá. Não, Então tá, não vamos lá. tá com nome. Não tá, também não vamos falar. Bom, o que acontece é o seguinte, essa é uma pergunta interessante e essa é uma dúvida muito comum, inclusive. Por quê? O que ocorre? As pessoas tendem a confundir que a locação impede a venda. Então, elas acham, geralmente, que a venda só acontece quando a locação termina. Uhum. Então, o que acontece? Não é assim que funciona. Então, você faz uma locação e você pode, na questão da locação comercial, ela é muito mais flexível do que a residencial, tá? Mas, por exemplo, você pode determinar um prazo para aquela locação, suponhamos, é um prédio, 4 pavimentos. Não sei qual é o valor, mas muito provavelmente não é um valor baixo. E se tiver que fazer reforma, esse locatário, se ele for bem orientado, ele vai querer fazer uma locação de no mínimo 5 anos. Com certeza. Mas, para ser objetiva na minha resposta, é o seguinte: não faça locação superior a 5 anos, porque quando você tem a soma de vários contratos ou um contrato que tenha 5 anos na mesma atividade comercial, esse locatário ele tem direito à renovação compulsória dessa locação. A partir de 5 anos, né? A partir de 5 anos, desde que ele cumpra entre 6 meses e 1 ano antes do vencimento do contrato a renovatória. A ação renovatória, ou ele já tenha negociado com o proprietário e tenha assinado um novo contrato. Perfeito? Então, é assim, você faz um contrato de locação, informa no decorrer do contrato de locação, notifica, porque isso está na lei, você tem que notificar esse locatário com os dados do imóvel, onde ele pode ver os documentos, valor de venda, se aceita financiamento ou não, todas as condições da venda. Ele tem 30 dias para te dizer se ele quer adquirir o imóvel ou não. Se ele não quiser, você vai colocar o imóvel no mercado. Ele tem o direito a de preferência, né? Exato. E logo em seguida você direciona para o mercado. Exato. E aí o que você vai fazer? Apareceu uma terceira pessoa querendo comprar esse imóvel, você vai negociar, ainda mais imóvel comercial, é muito interessante ter o imóvel alugado. Melhor ainda, porque normalmente é para investimento. Exatamente. Então, a pessoa que vai vir comprar, ela vai fazer o quê? Olha, tá alugado, então eu vou comprar. Ela vai comprar o imóvel alugado de qualquer maneira. A não ser que você consiga negociar com o inquilino para ele sair, mas não é obrigação do vendedor e nem do locatário sair antes do prazo do contrato. Sim. Entendeu? E aí esse locatário, depois, esse novo proprietário, ele vai ter o quê? Um prazo de 90 dias para notificar esse inquilino e vai conceder 90 dias para esse inquilino desocupar o imóvel. Entendeu? Entendi. Essa obrigação é de do novo adquirente. Uhum. É por isso que eu tô dizendo, não faça locação superior a 5 anos, porque aí você já vincula outra coisa. Esse prazo de 5 anos, ele vai ter que ser respeitado. Sim. Entendeu? Então a estratégia é essa. E eu acho até interessante realmente ter a locação antes, até enquanto a venda realmente não se concretiza, porque ali você tem o custo fixo, né? E manutenção. Porque imóvel parado é certeiro dar problema, inclusive. Exatamente. Então coloca realmente para alugar enquanto a venda não se realiza, né? Então aqui, ó, que ele mandou até o nome aqui, foi o Sérgio Brandão. Ah, Sérgio. Tá aí a sua dúvida, viu, meu querido? Mari, estamos chegando ao fim do nosso videocast, mas foi um prazer estar aqui contigo. Eu adorei. Muito bom, eu adorei. Obrigada. Obrigado. Foi muito bom, de verdade. A gente abordou aqui vários assuntos, desde tendências até como é que está o mercado hoje em dia, como que as dores, né, das pessoas, as dores dos locatários, né, as exigências na verdade, as dores dos locadores, as exigências dos locatários. Então isso é muito esclarecedor. Então foi muito produtivo. Te agradeço imensamente por você estar aqui. Agradeço. E agradecer todo mundo aí que acompanhou a gente. A gente está fechando aqui o nosso videocast, nosso plantão de dúvidas. Esse vídeo vai estar disponível
nas nossas plataformas, vai estar disponível no YouTube, a gente vai disponibilizar também para a nossa comunidade, que é a comunidade ACJURC, e a gente vai lançando aí alguns conteúdos também, vamos lançar na Subsolo também algumas coisas, né, Mari? Exatamente, Subsolo, @Subsolo Imobiliária. @Subsolo, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, além das que a gente conversou aqui, pode entrar em contato com a gente. É basicamente isso, @Subsolo Imobiliária, lá no Instagram, pode falar com a gente, a Mari vai estar lá também. Eu vou adorar responder, eu adoro responder, então só mandar que eu tô disponível, tá? Eu agradeço imensamente o convite, foi muito bom, e eu agradeço a todo mundo que esteve presente. Foi ótimo. Obrigado, pessoal, e até daqui a pouco, daqui a 15 dias a gente tem mais um Plantão de Dúvidas, então fica com a gente. Até mais, tchau, tchau.